já tá a mecha de cabelo meu, eu invoco meus ancestrais através do espírito da bananeira. E tem uma moeda ali pedindo prosperidade e crescimento. Então eu peço meus ancestrais que aqueles ancestrais que não deram bons frutos, aí pode dar a volta aí. Os ancestrais que não deram bons frutos, que eles possam, né, me ajudar para que eu dê bons frutos na vida. Aqueles ancestrais que felizmente tiveram uma vida mais humilde, tá? Mas eles deram frutos de felicidades, né? De ter filhos, toda essa questão toda. Mas que eu dê frutos, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês hoje que eu tava pensando hoje, né? Eu sou velho, né? Quem aí, comente quem se lembra, quem é do Brasil, né? Porque tem gente que já tá fora do Brasil ou assiste de outros países. Tem uma filha que me assiste lá dos Estados Unidos. Ela fala português, Portugal. Então, eu faço meu culto aos ancestrais e eu tava lembrando de uma coisa que se chamava, era um curso de correspondência. Por exemplo, na época que, quem vai lembrar disso é antigo, hein, gente? Da época que a Turma da Mônica era da editora Abril. Mas tinha também depois na editora Abril, sabe? Eu via muito revista em quadrinho, né? Gostava de revista em quadrinho, Turma da Mônica, de Patinhas, Pato Donald, Mickey Mouse. Eu gostava de ficar lendo isso daí, né? Na época da leitura, que a gente ia fazer pesquisa na biblioteca. E lá tinha o Instituto Brasileiro de curso à distância, né? Aí toda vez tinha, aí você fazia curso à distância. Eu conheci muita gente que fez curso à distância, formou em eletrotécnica, né? Consertava rádio à distância. E tinha uma coisa chamada Telecurso 2000, foi uma iniciativa da Rede Globo, com o governo, com a TV Cultura, sabe, reunir universidades, curso de formação profissional, São Paulo. Esse programa passava cedo, se eu não me engano era às 5h30 da manhã, já estava passando esse programa na televisão. Através desse programa, por que eu estou falando desse assunto? Porque essas pessoas, né, Roberto Marinho, tem gente que fica criticando a Globo aí, mas eu vi eu vi tanta coisa boa na Globo, sabe? Em sentido de cultura, tá? Como a TV Cultura também participava dessa iniciativa. Então pessoas que não poderiam se formar, tirar o segundo grau, que não tinha como ir na escola, elas se formaram através disso, tiraram o primeiro grau, né? O ensino fundamental, né? Que o antigo primeiro grau, né? Que hoje chama ensino fundamental, que era da quinta a oitava série. E teve pessoas que acho que estudou de primeira a quarta série. As empresas adotaram isso. Depois entrou agora a era da tecnologia, né? Então hoje você não precisa ir numa biblioteca para pesquisar um assunto. Quem foi Leonardo da Vinci? Eu não tinha ninguém que soubesse te falar isso. Minha avó não sabia, meu avô, minha mãe sabia alguma coisa, mas para fazer uma pesquisa escolar, você tinha que ir na biblioteca. Hoje você pesquisa, tem Wikipédia. Gente, o mundo, ele só está melhorando, e ele melhora através da educação, do ensino. Às vezes uma criança não quer ir na escola e você tem que obrigá-la a ir, sabe por quê? Porque não é uma questão de livre-arbítrio, ela tem que aprender a ler e escrever, tá? Você tem que obrigá-la na escola, infelizmente, tá? Não é uma livre-arbítrio. E na espiritualidade tem coisas também que infelizmente não tem um livre-arbítrio para a questão kármica. Acontecem coisas como esse acidente aqui, eu não escolhi esse acidente. E eles falam que sim, que eu escolhi antes de vir nessa vida pagar isso daí, né? Aí eu lembro do passa e repassa, né? Mas o assunto do vídeo não é esse, tá? Eu só tô para as pessoas aí que estão falando que Jesus vai voltar porque o mundo tá acabando, vimos rumores de guerra. Nunca teve melhor um mundo como hoje. Nunca teve melhor. Tinha doenças que as pessoas morriam aí, nem sabia que doença era. Vocês têm hospitais aí, aqui no Brasil, tá? Porque nos Estados Unidos é pago.
Aqui você tem pronto-socorro de primeira, às vezes você espera, sim, espera, mas você tem insumos, você tem médicos, você tem... Ó, sabe aquele profissional que está no hospital? Vai pesquisar quanto que a sua prefeitura paga, né, para poder manter aquele hospital aberto para salvar a sua vida. A gente tem que ser mais grato. Ah, os alimentos tá caros, gente. Já teve época pior. As pessoas, minha avó falava que eles tinham que fazer sabão, na época dela, fazer sabão de mamona, sabão de sebo. Tudo muito difícil, não tinha energia elétrica. Eu tô falando da minha época da minha avó. Minha avó nasceu em 1930, tá? Minha avó também contava, minha avó era de 1917. Eu tinha uma tia de 1914. E eu conversava com essas pessoas, eu interagia com essas pessoas, elas contavam como é que na época você tinha que plantar aquilo que você comia. Era muitos filhos que se faziam, mas morria muita gente. Às vezes um problema de vesícula, a pessoa não chegava no hospital, morria. A vesícula inflamou, estourou ali e morreu. Quantos casos que já não teve? Gente, o que eu quero dizer é que hoje você tem o posto médico, tem os programas do governo, é medicina. Tem gente que não tem acesso, né? É difícil. Eu conheço uma menina que faz tratamento, que ela tem que comprar uma medicação que vem do outro país e é caríssimo. Mas na média, as crianças têm acesso aos estudos, tá? Tem merenda boa nas escolas, na minha época isso nem tinha. Então, as coisas vão melhorando e você tem que acompanhar que os nossos ancestrais trabalharam, as pombageiras por direito das mulheres, nossos ancestrais trabalharam tanto para chegar nesse mundo como ele está hoje, né? E muita gente aí fica criticando, né? Fica falando que o mundo está acabando, que Jesus está voltando, vai falar de questões de guerra, não sei, sempre teve guerra no mundo, teve peste, teve tantos problemas, tá? Então o mundo cada vez está melhorando e agradeça, seja grato por isso, agradeça seus ancestrais aí, ó, meu assentamento de ancestral. Eu já ensinei como é que faz ele. O tema do vídeo hoje é uma coisa aí que eu tava pensando ontem, quebra de laços. Teve uma mulher que ela foi fazer uma quebra de laço e quase que morreu os filhos dela. Tinha 3 filhos. Ela me procurou, ela falou assim, um filho meu ele ficou doente, o outro caiu aí também, teve um acidente, esses acidentes casual mesmo, caminhando, né? Não sei se era indo pra escola. E o outro teve um acidente no trabalho. O pai das crianças que cria as crianças falou assim, falou com ela, ó, eu sou do axé e ela também é. Falou assim, ó, eu tô achando que você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa porque meu filho tá tudo doente de uma vez. Isso não é normal. Tô sentindo uma energia pesada. O que ela fez? Ela procurou uma mãe de santo que não é mãe de santo. Era uma picareta, infelizmente. E fez a quebra de laço. E realmente essa mãe de santo fez, né? Só que ela esqueceu de um fator fundamental, que é o tema desse vídeo. Ela esqueceu o seguinte: você não faz quebra de laço com um ex que você tem filhos. Porque o seu laço é sagrado. Vocês são ligados por filhos, tá? Então, automaticamente, qual é o laço que você tem com essa pessoa? Você já se divorciou, não tem mais nada na justiça dos homens. Mas existe os filhos. Então, aquele espírito que pegou aquele tipo de trabalho para fazer, estava tentando matar os filhos dela. Ela, sem querer, ela fez um trabalho para matar os filhos. A mulher que fez, pediu, deu oferenda para quebrar os laços, né? A gente não faz quebra de laço. Se tem uma coisa que a verdade me ensinou, aí tá. Ai, a minha sogra é um inferno. Eu quero separar ela do filho dela. Não faça isso, não faz isso de magia. Tem que saber lidar. Faz adoçamento para as coisas dar certo. Não faz. Não, gente, eu não tô falando de nada amoroso aqui. Ah, você pode pedir para terminar o sentimento amoroso, quebrar o laço de um sentimento amoroso, mas quebrar laço em geral sem determinar a entrelinha dos parentes dessa situação. Você, olha, por exemplo, teve uma mulher que foi fazer essa questão aí, ela queria afastar a sogra
né, o filho da sogra. A espiritualidade achou por bem afastar ela. Mesmo que ela fosse casada, ela tivesse vínculo com essa pessoa de filhos, preferiu afastar. O que fizeram? Afastou ela e ficou a sogra com os filhos, né, os netos e o marido. Ela que se afastou. Ela foi fazer uma magia para afastar a sogra. A espiritualidade achou por bem, tá? Cidade maior, que opera sobre os Exu e opera sobre isso tudo. Porque ela não quis trabalhar os conflitos com a sogra dela, achou por bem unir o filho com a mãe. Não separou. Então, gente, tem que ter muita sabedoria. Quando você pede para um Exu, você pede justiça. Porque na justiça, se aquela sogra está se comportando errado, eles vão dar um jeito de resolver aquilo, de fazer aquela pessoa talvez ficar doente, ela vai evoluir na doença dela, vai fazer ela ter alguma coisa que traz uma reflexão da maneira como ela trata o outro. O filho não pertence, a gente cria filho para o mundo, mas aquele homem saiu de dentro dela. Quantos casos de conflito familiar? Uma moça estava reclamando não, estava desabafando comigo sobre pais, tá? Pais e filhos, outro tema antigo, tudo tá ligado à sua vida, com questões de prosperidade ligada à entrada do dinheiro, que é o pai, que representa o sol, e a economia e o crescimento na vida ligado à mãe. Pessoas que têm conflito com pai e mãe que não resolveu e não acertou essa treta, vai estar desse jeito. Mães que é brigada com os filhos, ela também não consegue muito progredir na vida, ela não consegue dar sequência nas coisas. Filhos brigados com os pais e etc. Essa patota, geralmente são inimigos de outra vida que jogaram contigo aí, pai velho. Jogaram contigo, mãe velha. Jogaram pra tu resolver os conflitos e evoluir. Não é pra afastar, não é pra brigar, não é pra fazer magia. O que você deve fazer é magia de adoçamento. Simples. Pega uma vela 7 dias, bota o nome dos seus parentes e tudo. Eu faço adoçamento sempre pra minha ex, pra minha mãe, porque eu já percebi que sem adoçamento a gente briga naturalmente. Vem os obsessores e coloca a briga. Com o adoçamento brinda aquela relação. Se tiver briga, significa que é a pessoa que tá querendo, não é por via de obsessor. Eu já percebi que com o adoçamento não tem aquele nervosismo, não tem aquela discussão. Porque eu já percebi que essas brigas sempre me ferram. Eu brigo com a mãe do meu filho, aí meu filho passa mal. Depois meu filho passa mal, minha mãe passa mal. Porque o meu filho tem uma ligação com a minha mãe, kármica. E depois eu fico mal, eu passo mal e ela também passa mal. Todo mundo se ferra nessa história. Porque parece que eu tenho que ajudar essa moça nessa vida. Mesmo não tendo mais nada, nós temos uma ligação de um filho, tá? Ficou uma ligação ali. Então essa ligação é pro resto da minha vida. Então você aí que tem o seu ex, que é um traste, mas é pai das suas crianças ou é mãe, né? Uma ex, um ex, você vai ter o vínculo com essa pessoa pro resto da vida. Você tem que se dar bem com essa pessoa. Até sua vida amorosa, seus caminhos, sua vida em geral, vai depender. Porque essa sua criança, você fica jogando ela contra o seu ex, né? E ela cresce revoltada, essa revolta vai reverberar em você. Essa pessoa vai descompensar a questão do financeiro mesmo, a questão da vida. Aí, por exemplo, uma moça que não teve conflito muito com o pai, ela vai procurar um homem, tá? Que vai gerar mais conflito na vida dela, porque ela não tá procurando um homem, ela tá procurando um pai que ela não teve. Um homem tá procurando uma mãe. Aí se aquela mulher não tem instinto maternal, seu pai não tem instinto paternal. E uma coisa só pra terminar esse rolê. Se você não é um bom filho, você não é um bom filho. Você nunca vai ser um bom pai, e você não vai ser um bom marido, e você não vai ser um bom trabalhador na vida. Você não vai prosperar. Se você não é uma boa filha, você não vai ser uma boa mãe, você não vai ser... Gente, quando eu falo isso, não significa que a gente tem que dobrar o joelho para os nossos pais, não. A gente pode discordar de coisas, mas a gente sempre está procurando melhorar aquela situação. Tem pais que, infelizmente, né, cometeram muitos erros, são pessoas ignorantes, e a gente entende a ignorância deles. Eles não são Jesus. A gente pega, entende a ignorância, entende os caminhos, entende que a gente aceita eles como nossos pais,
tenta trabalhar os conflitos na gente com terapia. Muitas das vezes magia não vai resolver coisa que é de psicólogo, coisa que é de psiquiatra, coisa de terapia, tá? Como por exemplo, você tem gente que tem poder de fechar uma ferida, mas que o médico já não conseguiu ali e botou ponto, infeccionou e não fecha. Mas aquilo que é para você ir lá no médico fechar, magia não vai resolver problema de dente, você tem que arrancar o siso. Eu resolvi um problema na vesícula, resolvi, mas uma hora pode ser que eu tenha que ir lá tirar essa vesícula, tá? Eu remediei uma situação, tá? Mas geralmente procura ajuda médica. O médico não substitui a magia, não, nem a ciência. Muita coisa que era considerada magia no passado era ciência, por exemplo, ciência, tá? Então, gente, o vídeo é esse. Gratidão a todos e axé.